Bom, há 22 anos atrás, mais de 22 anos, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Deus como esse Deus que todo mundo conhece, ele lá em cima e a gente aqui embaixo. E eu achava que Deus não se importava de jeito nenhum com a nossa vida. E eu era a famosa mãe solteira. Tem várias pessoas aqui que me conhecem de muitos anos. Eu era a famosa mãe solteira. Eu era aquela mulher colocada de lado pela sociedade, parece que não, mas nós somos colocadas de lado sim. E eu tinha 3 filhos já, nunca havia me casado. E eu era louca para me casar. Eu tinha um sonho de ter um casamento, de ter um sobrenome, de ter um marido. Eu queria muito, quando eu ia assim nas lanchonetes e nos restaurantes, eu via aquelas mulheres com seus maridos e os filhos. E eu dizia, poxa, eu queria tanto ter um marido também assim, para eu ir num restaurante, ir numa lanchonete, e sair assim com ele, a gente com os nossos filhos. E eu falava muito isso para minha família. Minha mãe se converteu, eu tinha tias e irmãs, mas eu, no mundão, doidona, não queria nem saber de Jesus. E quando foi um dia, a minha tia, uma tia minha, a Leia, ela chegou para mim e disse assim, Rosângela, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço um Deus que te dá um marido. Eu disse, é mesmo? Sim, Jesus te dá um marido. E eu fui para Jesus. Mas eu fui para Jesus não porque eu gostava dele, eu tenho que ser verdadeira, não porque eu o amava, muito menos porque eu o conhecia. Eu fui para Jesus por interesse de um marido. Escute bem. Eu vou tentar resumir aqui rapidinho, porque é meu tempo, né? Aí, eu fui para Jesus por interesse. Eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. A vida não estava muito boa para o meu lado, eu não sei como é que está para a sua, mas a minha não estava muito boa. Eu digo, quer saber de uma coisa? A minha tia disse que Jesus me dá um marido, eu vou nessa. E eu fui. Com 3 meses eu me batizei nas águas. Com 1 mês de cristã, eu nem sabia que Jesus falava. Eu nem sabia que havia negócio de profecia. E com 1 mês, Deus usou uma mulher para mim. E disse assim, o teu companheiro, eu vou preparar e vou te dar. E tu serás uma mulher honrada ainda nesta terra. 1 mês de cristã eu tinha. Com 3 meses eu me batizei nas águas. Aí eu fui para o monte logo orar, sabe como é, né? No fogo, no reteté. Fui para o monte do Pessu. Com 6 meses eu fiz a primeira viagem missionária para o Rio de Janeiro. Subi no Morro do Borel, 2 horas da madrugada, pensa. Tinha que ter muita unção, né? E eu comecei a galgar com Jesus. Uma caminhada. E todos os dias eu acreditava que Deus ia me dar meu marido. Quando chegava um rapaz novo na igreja, eu dizia, será que já é? Mas a verdade é que eu comecei a passear pelas igrejas procurando o meu marido. E Jesus não precisa de ajuda. E quando foi um bom tempo depois, o meu pastor Antônio José, na época, disse para mim, Rosângela, eu quero falar com você. E lá foi eu para o gabinete. Eu disse, o que é que eu fiz? E ele disse para mim assim, Rosângela, deixa eu te dizer uma coisa. Para de andar por aí, igual uma perua tonta procurando esse marido. Olha, Rosângela, Deus sabe cada esquina que você vai passar. Deus sabe aonde você vai estar amanhã. Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe aonde te encontrar. Não precisa você ficar por aí procurando esse marido, porque Deus manda aqui dentro da tua igreja. Quantos recebem essa palavra? Que hoje Deus está mandando aqui a tua vitória. Não precisa procurar, Ele sabe onde te encontrar. E eu recebi aquela palavra e imediatamente eu parei de andar atrás do marido. E comecei a ficar na minha igreja e produzir, e trabalhar para o Senhor.
E todas as noites eu estava no Monte do Peçu. Todas as noites eu estava. Vou poder falar muito, tem bastante água. Não adianta, irmãos, vai secando, sabe? Tem que beber. Aí, eu comecei a buscar a Deus, e eu comecei a me envolver só com as mulheres de oração, com os homens de oração, e eu comecei a buscar a face de Deus, e buscar a face de Deus, e passou o primeiro ano de busca. Eu já estava apaixonada por Jesus. Passou o segundo ano, eu esperando, e nada. Passou o terceiro ano. Quando foi um dia lá pelo terceiro ano, eu virei para Jesus e disse: olhe, não venha me buscar solteira, porque eu não vou para o céu solteira. Eu só vou com sobrenome casada. Eu disse para Jesus: não venha me buscar solteira, que eu não vou. Passou o quarto ano, e eu trabalhando para o Senhor. Aí eu já estava arriada, os 4 pneus e o estepe por Jesus. Todos os dias ele dizia. Quando foi um dia, o Senhor disse para mim: estou preparando, é uma pérola. É como um diamante. E Deus começou a descrever meu marido como ele era. Olha, ele é um homem de cor, moreno, com as costas largas, mas ele é segundo o meu coração. E eu vou dar para ti. Rapaz, quando deu lá pelo 5º ano, um dia eu muito chateada lá naquele Monte do Peçu, eu olhei para o alto céu assim de madrugada e falei: vem cá, esse homem existe ou não? Ele existe ou não? Porque é uma pérola, mas nunca fica pronto. E quando foi um dia, houve um congresso na minha igreja de jovens. E a minha irmã dupla, espiritual e de carne, convidou um rapaz da outra esquina da igreja, para tocar e fazer o louvor. Porque a nossa igreja estava sem alguém para tocar. Menina, eu me arrumei toda, porque eu continuo muito bonita, vocês não estão achando? Eu me arrumei todinha e fui para o templo adorar o Senhor. E quando eu cheguei lá, rapaz, quando eu entro na porta, que eu olho, tá aquele marrom mais bonito do mundo, assim, com uma guitarra na mão. Eu falei: Jesus, de onde o Senhor tirou aquele marronzinho? Eu digo: Jesus, eu gostei desse marrom. Esse marrom é do jeitinho que eu gosto, Senhor. E logo eu me aproximei do marrom. E começamos uma amizade. E quando foi um belo dia, eu descobri que eu estava amando esse marronzinho. Mas ele gostava de mim como amiga. E eu fui consultar a Deus e o Senhor disse para mim: este é o teu marido. Eu digo: mas Jesus, o mistério é grande. E eu tenho pautado a minha vida nesse versículo de Salmo 38, que vocês conhecem tanto, mas que praticam pouco. Comecem a praticar, porque vale a pena. Não tem nem pena, só vale, como diz o meu pastor, o pastor Darkson Lira. Salmos 37, versículo de número 5, diz: entrega o teu caminho. Espera aí, eu quero por parte. Entrega o teu... Quantos têm entregue o caminho ao Senhor? Você tem entregue verdadeiramente a sua vida